Olá, bom dia. Devido às novas regras eleitorais para a eleição de 2018, deputados e senadores aprovaram no início desse mês a reforma eleitoral. Esse é o nosso assunto deste sábado. Aqui no estúdio eu recebo o ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira. Gastão, obrigado, bom dia. E o advogado eleitoral, Carlos Sérgio Carvalho. Carlos Sérgio, obrigado, à vontade. Deputado Gastão Vieira, Carlos Sérgio, depois de um ano de muita discussão no Congresso, o que de fato sobrou da reforma política? Deu para salvar alguma coisa? Fique à vontade. Olha, eu passei 20 anos no Congresso, 5 mandatos sucessivos de deputado federal. Em todos os meus mandatos, em todas aquela legislatura, teve uma reforma política em iniciação, em gestação, que acabou morrendo na praia. Esta reforma que foi aprovada, penso eu, foi muito mais para justificar a aprovação do fundo partidário do que para trazer consequências para a eleição de 2018. Carlos Sérgio. Eu penso que o fim das coligações tenha sido algo mais significativo nesse processo, embora não só a partir das eleições de 2020, não vai vigorar agora em 2018, mas penso que tenha sido algo importante, né? Porque ao mesmo tempo que se exige um número maior de partidos, entretanto, quando é para as eleições, esses partidos de diferentes matizes ideológicas acabam se coligando. Eu penso que isso deturpava um pouco o sentido até desse pluripartidarismo e, portanto, eu vejo como algo significativo, algo importante, o fim das coligações. Vamos tentar para ver o que pode resultar do fim das coligações. O Gastão citou o fundo partidário. Carlos Sérgio cita as coligações para 2020, não para agora 2018. E restou a cláusula de barreira de desempenho em relação, né, a partidos eleitorais. Não é muito pouco o processo que a gente vive no país hoje? Se você pensa numa reforma como o país precisa, ela tem de ser mais profunda. Se tinha de ter discutido o sistema distrital misto, o voto em lista fechada, etc. Cláusula de barreira, por exemplo, o PROS, que é meu partido, atuando em 3 estados, Minas, São Paulo e Goiás, o PROS fez mais de 2%. Portanto, essa exigência da cláusula de barreira de 1,5%, 1,5%, o PROS já passou dela, é uma coisa que chega atrasada para nós. Portanto, os efeitos da cláusula de barreira serão sentidos num futuro distante. Vamos ter primeiro essa eleição agora de 18, depois a eleição de 20, para sentir realmente os efeitos da cláusula de barreira. A grande reforma, Carlos, eu penso, foi feita pelo Supremo, que foi a proibição de doações privadas durante a campanha eleitoral. Essa foi a grande reforma e não foi o Congresso que fez. Quem fez foi o Supremo. Pois é, e agora na proposta aprovada no Congresso, havia também um limite à autodoação. O Temer acabou vetando isso, mantendo o limite no qual o próprio candidato pode doar para a sua campanha, acaba sendo o limite do teto máximo de gastos por causa da cargo em disputa, e não estar mais limitado aos 10 salários mínimos que era a pretensão. Portanto, algo que poderíamos ter avançado talvez um pouco mais, porque acaba refletindo um desequilíbrio. Os candidatos que têm altíssimo poder econômico, eles mesmos podem bancar as suas próprias campanhas. Algo que tem sido criticado. Então, assim, vamos aproveitar esse tema, esse debate, e vamos fatiar essa reforma aqui em 4 temas. Financiamento, né, cláusula de barreira, tempo eleitoral e tal. Então vamos começar, já que o Gastão citou, você também citou, Carlos Sérgio, vamos falar de financiamento eleitoral. Você tinha o fundo partidário, continua existindo, não é isso? Está lá, o fundo partidário continua valendo e mantendo os partidos. Todo mundo tem acesso ao fundo partidário? Continua igual a regra do fundo partidário? Não, com a cláusula de barreira agora não, né? Se a partir nessa eleição ainda sim, mas a partir da próxima eleição só terá acesso ao fundo partidário e ao programa eleitoral quem tiver nessa primeira eleição 1,5% em pelo menos 9 estados da federação, pelo menos 1% em cada um destes 9. Em 2022 já aumentará para 2%, até 2030 seria 3%, o partido só continuaria
continuaria existindo se ele tiver 3% da votação nacional para a Câmara dos Deputados em pelo menos 9 estados, né? Ou então há uma medida alternativa, ou então ele eleger lá em 2030 15 deputados federais. Não, porque hoje também tem a previsão de 9 deputados federais. 9 agora a partir da 1,5% ou 9 deputados federais em 9 estados também da federação. Eu acho que o doutor Carlos Sérgio, ele coloca uma questão muito importante. Quem vai se beneficiar com essa reforma? Eu não tenho nenhuma dúvida, os grandes partidos. PT, PMDB, os grandes partidos brasileiros que vão se beneficiar com essa reforma. Vão receber recursos a mais do fundo, quer dizer, além do fundo partidário, do fundo eleitoral, vão receber recursos a mais, recursos não assegurados. Se eu tivesse no Congresso, eu tinha me batido muito contra isso. Você prevê uma receita no orçamento que é proveniente de ações que não dependem de você. Emenda dos estados, emenda das bancadas para os estados. Se as bancadas se reunirem e disserem que não vão fazer emenda, onde é que essa receita vai surgir? Ela vai surgir de onde? É uma possibilidade. Quem pode garantir essa receita na elaboração do orçamento? Os grandes partidos, que têm bancadas com número suficiente. Não, nós vamos fazer a emenda de bancada sim, senão o nosso fundo vai acabar. Portanto, mesmo do ponto de vista orçamentário, isso saiu meio apertado. Segundo lugar, Carlinhos, emenda de bancada normalmente não é empenhada a não ser em momento de crise. Vamos derrubar Dilma, vamos manter Michel, aí você vai lá e usa a emenda de bancada. Normalmente, utilizadas são as emendas individuais. Portanto, é uma despesa que o país não tinha e que agora obrigatoriamente vai ter, com essa previsão orçamentária da emenda de bancada, para poder manter o fundo com um equilíbrio, que, segundo a Miriam Leitão, ele já surge com 300 milhões de déficit. O fundo já surge para o ano que vem com 300 milhões de déficit. Portanto, é uma armação orçamentária frágil e que merecia uma discussão muito maior. Carlos. O que eu vi na divisão da composição do fundo foi, como disse o Gastão, o status quo. Os partidos com representatividade maior no Congresso serão flagrosamente mais beneficiados. Somente 2% dos recursos desse fundo serão distribuídos igualitariamente entre todos os partidos. A grande maioria, a maior parte do fundo serão para os partidos que já estão com representação amplamente majoritária na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Agora, qual a dificuldade que a gente tem no Brasil de discutir, de fato, financiamento público de campanha ou financiamento alternativo ao financiamento público de campanha? Por que não se chega a um modelo que, de fato, atenda a todos os interesses, né, do Congresso, dos partidos, da sociedade? Gastão, eu penso que o pensamento público, republicano, coletivo, do bem comum, está em desuso no Brasil. Na verdade, se você olha esse fundo partidário, eu volto à questão que foi levantada aqui pelo doutor Carlos Sérgio, você acabou o limite de gastos do candidato individualmente. Ou seja, o Supremo entendeu que a política não exige financiamento governamental, quando exige financiamento. Política é cara. Sempre foi assim, desde os gregos, que a política tem um custo para a sociedade. Aqui no Brasil, nós extinguimos o financiamento privado, eu sou contra. Sou absolutamente contra a extinção do financiamento privado, desde que ele seja transparente, aberto, que se saiba quem está doando, quem está recebendo, qual o interesse que está por trás disso, você sabe claramente. Por que proibiu o financiamento privado? Por que proibir que o empresário do setor de aço, do setor não sei de quê, bote dinheiro na campanha de um deputado que pensa como ele, que acha que a produtividade, o setor de aço precisa se modernizar, ter leis que acabem com as isenções, etc, etc. Qual o mal que tem nisso? Mas nós somos radicais. Acaba esse financiamento privado, que a causa da corrupção da Lava Jato está toda no financiamento privado. Eu até discuto isso com vocês lá na frente. E aí, você não limita o financiamento individual, como bem disse o doutor Carlos Sérgio. Isso abre margem para quem? Vai se eleger candidato rico, ex-prefeito que tem dinheiro para gastar na campanha de deputado federal e o crime organizado, que o ministro Gilmar Mendes já chamou a atenção que o crime organizado está dominando as eleições no Rio de Janeiro, no Amazonas e no Maranhão. Portanto, eu acho lamentável essa decisão que foi tomada
pelo Congresso, porque foi Câmara e foi Senado também. Carlos Sérgio, dá para ter um modelo aí de financiamento que... Pois é, essa é a questão. E o pior é que o financiamento público, governamental, veio num momento muito crítico. Eu sempre pensei que poderia ser razoável o financiamento governamental, financiamento público das campanhas, tendo em vista evitar o abuso do poder econômico, mas como o Gastão também ponderou, Gastão, não só o Supremo acabou com o financiamento privado, empresarial, como ele criminalizou. Isso. Isso é o mais grave. Quem fez isso no passado era comum os candidatos se apresentarem à classe produtiva, empresarial, solicitando recursos para suas campanhas. E isso era legítimo e natural e todos os candidatos, quase todos os candidatos faziam isso normalmente, mas muitos dos que fizeram hoje estão respondendo o processo porque teria sido uma propina. Criar o termo que era doação de campanha virou propina, quando nem sempre isso foi assim, muitas vezes não era assim. O empresariado pode até ter algum interesse, mas não necessariamente o candidato que recebeu aquela doação iria agir conforme os interesses de quem o financiou, né? Sempre algo que deveria ser ponderado. E como você disse muito bem, o importante é a transparência, é o eleitor estar informado, haver a devida prestação de conta dos recursos recebidos e dos gastos efetuados. Então, Gastão, quando você coloca isso, o Carlos Sérgio frisa isso bem, por que é difícil a gente ser transparente? Não era mais fácil a gente ter ou manter a doação, o financiamento público e privado de campanha, a doação privada de campanha, ser transparente nesse processo, saber quem doou, para quem doou, sabe com que se gastou, do que de fato se elimina isso? É do Congresso a dificuldade ou é da sociedade brasileira a dificuldade de entender, ser transparente nesses momentos, nessas questões? Eu acho que a dificuldade é da sociedade brasileira como um todo, né? Eu ontem estava olhando no Fantástico a entrevista de um cidadão que ele diz, olha, antes de nós exigirmos, eu não concordo muito com isso, que os políticos sejam honestos, nós precisamos individualmente sermos também honestos. O que se vê nas prisões? Quem é que está preso? Basicamente, a cúpula partidária. A cúpula partidária, as lideranças partidárias. Eu acho que não tem aí 15 deputados dos 513 citados ainda e processados pelo Supremo, etc. Por que isso acontece? Porque são os líderes partidários que têm de sair de sacola na mão atrás do dinheiro para financiar o partido. Alguma coisa errada nisso? Não. O que é errado é quando você usa um instrumento legislativo, como a medida provisória, altera essa medida provisória, garante com o tamanho da sua bancada a aprovação dessa medida provisória para atender os interesses que nem aparecem claramente na medida provisória de determinados setores industriais. Quando eu altero uma medida provisória que dá isenção para automóveis, para atender subterraneamente... É corrupção isso. Exatamente, corrupção. Isso não tem nada a ver com política. E Carlos Sérgio me ajudou. Tem a ver com financiamento de campanha. Tem que fazer com financiamento de campanha. Então, não, vamos acabar com o financiamento. Quer dizer, acaba com o financiamento privado e os caras que ganharam lá atrás com isso vão continuar ganhando com financiamento individual. Eles têm dinheiro para fazer financiamento. Olha, eu lamento com vocês... Eu só estou aqui discutindo isso porque eu acredito em milagre. E acho que deve ter um milagre aí por aí. Eu acho que o Brasil tem que ter mais cuidado quando for votar, né? E nós temos que nos sentir mais responsáveis por aqueles que nós elegemos. É impressionante quando nós que participamos de muitas campanhas, como eu como advogado, como a população se envolve ainda nas campanhas eleitorais. E nas primeiras semanas de governo, basta ter alguma denúncia contra o eleito, que o eleitor, portanto, já se descola dele, já passa a dizer que ele é comum, que ele é igual a todos os outros e que os políticos são todos corruptos, nem ladrões, se lembra em quem ele votou. Ele nem se lembra em quem ele votou. Portanto, eu penso que a sociedade brasileira ela tem uma parcela importante de responsabilidade, né? Por nós termos criado esse ambiente político que deu margem, inclusive, ao aparecimento de outros atores interferindo na política, como o Ministério Público, o Judiciário, os auditores, os delegados, que são hoje atores, pessoas que podem, de um instante para outro, desencadear processos que vão afetar diretamente, impactar num processo
processo eleitoral, na vida política do país. É algo que nós devemos pensar muito também sobre esse ativismo de setores da sociedade não eleitos, inclusive pessoas que tiveram a felicidade de ser aprovada num concurso público e usufrui da estabilidade do cargo por toda a vida e que estarão lá por 20, 30 anos, até os 75 anos, opinando e deliberando e decidindo matérias importantes da vida política nacional sem que tenham tido, talvez, eu não sei se era esse o sentido da Constituição brasileira de outorgar poderes tão significativos ao Ministério Público, ao próprio Judiciário. Eu penso que a política, nós elegemos os políticos, mas nós escolhemos aqueles que nós nos identificamos, ou pelo menos devemos escolher aqueles com quem nós nos identificamos. Nós transferimos uma parcela do nosso direito de intervir no nosso país àquele que nós elegemos. Ele está lá nos representando e de 4 em 4 anos eu posso mudá-lo, eu posso trocá-lo, eu posso votar noutro candidato de outra matiz ideológica ou... Mas, Carlos, mas o discurso que é recorrente não é que, assim, essa liberdade não é tão grande porque o poder econômico, né, leva, né, a comprar esse voto, essa ideia daquela escolha, ela é motivada por um pecúnio, um auxílio financeiro disso, né? Não é esse que é o recorrente que leva a esse tipo de decisão, de comportamento? O Carlos fez uma brilhante exposição de um ponto nevrálgico, que é, nós estamos fazendo reforma eleitoral pensando nos políticos. Não estamos fazendo pensando no eleitor. Como é que esse eleitor age? Como eu posso atingi-lo? Você veja, nessa reforma tem um ponto, e antes da gente sentar aqui eu conversei um pouco com o doutor Carlos Sérgio, que foi um escândalo, tanto escândalo quanto a música de Chico Caminha, que o cara diz que vai largar a família, vai viver com a amante, aquelas coisas todas. Qual é o escândalo? Uma censura de um artigo extremamente interessante com relação às redes sociais e à internet. O que o cara pediu? Baseado no que aconteceu nos Estados Unidos, está provado agora, o Google diz que os russos compraram em plataformas americanas uma série de boatos, uma série de notícias falsas. Em 3 redes sociais, na verdade. E acabaram influenciando o resultado. No Brasil, nós já vemos isso. Nós já vimos Lula perfeito, Dilma, Michel, com cara, com jeito, com dor, falando uma coisa que eles não falaram, ou seja, é falso. Isso é falso, mas que acaba contaminando uma quantidade muito grande de eleitores. E é pior que aquilo é tipo você expandir o seu comentário na rede, quando você paga ali no Facebook para eles reproduzirem. Aquilo é de uma velocidade incrível. O que o cara queria? O deputado que apresentou a proposta, ele queria que no momento que eu me sentisse ofendido por um boato contra a minha pessoa falso, eu pudesse pedir que o provedor identificasse se aquela pessoa existia ou não existia. Existindo, o comentário continua. Não existindo, o comentário automaticamente é retirado da internet. Meu amigo, manchar a honra de alguém com um fuxico, com uma mentira, é muito rápido. Nossa justiça jamais alcança. Quando a justiça chegar a se pronunciar sobre isso, a matéria já perdeu o sentido. Então, eu lamento que ele tenha voltado atrás. Pelo menos uma grande discussão poderia ser feita em torno disso, porque eu, Itevaldo, vou te dizer, essa vai ser a eleição mais baixo nível, mais pessoal, mais raivosa da história do país, vai ser essa de 18. Questão, Carlos Sérgio, a gente vai ao intervalo e na volta a gente segue com esse debate. Até já. Estamos de volta, falando sobre a reforma eleitoral. Aqui no estúdio, o ex-ministro e deputado Gastão Vieira e o advogado eleitoral Carlos Sérgio. Carlos, a gente retomando um pouco da conversa do Gastão no bloco anterior, de internet, uma novidade, e aí sobre financiamento, é que a partir de maio, ano que vem, você pode ter uma caixinha, né, para recolher fundos da internet. Essa é a novidade, quer dizer, isso está sujeito a quê? Isso pode funcionar como? O início da arrecadação para a campanha era após o registro. As campanhas também tinham um período maior, eram 90 dias, eram 3 meses de campanha eleitoral, agora diminuiu para 45 dias.
35 dias de propaganda eleitoral. Mas entendeu o legislador agora que devido a essa necessidade de arrecadar mais recursos, de não ter o financiamento empresarial, de ainda não se saber exatamente como vai ser composto mesmo, se vai conseguir os recursos do fundo especial, se possibilitou agora aos candidatos arrecadarem recursos antes da campanha. Os pré-candidatos, eles podem, a partir do dia 15 de maio, criar vaquinhas, realizar eventos para poder arrecadar recursos para suas campanhas. Caso essas suas candidaturas não se confirmem lá no meados de agosto, os recursos deverão ser devolvidos aos doadores. Mas a normatização desse procedimento, que tipo de evento pode ser realizado, eu penso que o Tribunal Superior Eleitoral ainda vai regulamentar para definir melhor como é que vai ser feito, até para evitar que esses eventos sejam uma forma de arrecadação de recursos de origem não bem identificada. E aí, Gastão, vamos falar de uma situação que o senhor ainda há pouco disse que não atinge o PROS, o seu atual partido, mas que o José Imael, do PSTC, ele disse que a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, ela é inconstitucional. É que vocês... Inconstitucional. Inconstitucional. Como vocês avaliam isso? Isso tem fundamento? Isso tem... Não, eu não vejo assim, não. Eu penso que essa... Não se está impedindo a existência dos partidos. A cláusula de barreira é para que eles não tenham acesso à propaganda e ao fundo partidário, mas os partidos poderão continuar existindo. Você não pode impedir a sociedade de se organizar politicamente. Agora, para ter acesso aos recursos do Estado, deve-se ter algumas regras, até mesmo prezando pelo patrimônio público, né? Pela lisura do recurso público. Eu não posso andar criando uma sigla aí de um dia por outro para ter acesso a dinheiro já tão difícil no nosso país que precisa tanto de recursos. Gastão, como é que o senhor vê isso? O senhor acha que ela é impeditiva desse... Como essa reforma como um todo, eu acho que esse ponto é um ponto importante por um lado, né? Você, olha, só pode ter acesso ao dinheiro partidário, de tempo de televisão, quem fizer o número X de parlamentares, etc, etc. Mas eu concordo muito com o doutor Carlos Sérgio. Eu não sei se isso é um ponto relevante. Os partidos vão continuar existindo, eles não vão ter acesso ao fundo de financiamento e nem mais a tempo de televisão. Mas o tempo de televisão foi extinto, Carlos? Foi extinto. Inclusive, eu não sei que situação alternativa se criará. Esse gratuito não tem mais, né? Não teria. Antes da eleição, que todo mundo... Só no ano eleitoral. Eu acho assim, sabe, Tevaldo, esse fundo é para ajudar muito os que estão deputados e senadores. Eles vão receber mais recursos do fundo partidário que recebem hoje. Vamos dizer, o fundo partidário divide pelos seus deputados o valor do fundo. Isso dá 500 mil para cada um. Estou trabalhando em hipótese, estou falando números absolutamente hipotéticos. Com o fundo partidário, a expectativa é que ao invés de 500, dê 800. Ou seja, isso vai atingir diretamente a quem? A quem é deputado, que trocou de partido. Quando você troca de partido, você tira do partido que você era afiliado e leva para o partido que você vai se filiar o valor correspondente ao tempo de televisão, etc. Então, eu acho que isso foi muito feito contra quem está fora da política. A renovação política, um jovem que normalmente vem do movimento estudantil ou do movimento sindical, nessas regras, ele vai ter uma dificuldade enorme de enfrentar quem vem da religião, quem vem do crime organizado, enfim, vai ter uma dificuldade grande. Somente 35% do fundo será distribuído igualitariamente conforme a votação na última eleição. Na última eleição. A última qual vai ser? 18. Porque vale a regra para 18. Agora, exatamente. Vale 18 exatamente. É interessante que a velha elite brasileira, ela tem um pensamento extremamente liberal na economia e na política. Hoje, o senador José Serra, que é um dos políticos mais completos do ponto de vista intelectual, etc. e tal, ele já dá uma declaração dizendo que é absolutamente possível
nós implantarmos o parlamentarismo, que é uma bandeira do PSDB, já em 2022. E o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, né, que praticamente dá palpite em tudo, ele defende que se estabeleça um semipresidencialismo, ou seja, um presidencialismo não como o Michel está exercendo e outros presidentes, mas um pouco equilibrado pelo poder moderador que seria exercido pelo Congresso. Portanto, ao mesmo tempo que nós três estamos discutindo aqui essa reforma que acabamos de aprovar, a elite já está olhando lá na frente, dizendo, ó, isso não resolve nada. O que resolve é parlamentarismo, é semipresidencialismo, é voto distrital misto, é voto em lista, etc. e tal. Tudo sem discussão, cara. Mas se resolve, Gastão, por que o Congresso não discute? Qual é a dificuldade do Congresso discutir, em debater isso? Vou lhe ser e chamar os, né, quem... como sempre, fui muito sincero. Por que esse sistema proporcional é ruim? Por que eu vou achar ele ruim se eu estivesse no Congresso? Eu me elegi 5 vezes nele. Qual a dificuldade? Ah, porque Tiririca... Você elegeu em São Paulo com 1,5 milhão de votos, levou não sei quantos mais. Você tem mecanismos de coibir isso. O segundo, o terceiro do mesmo partido, beneficiado pelos votos daquele que foi mais votado, terá de ter um percentual mínimo do coeficiente eleitoral para assim ser considerado. Não é mais fácil. Eu não sei, ele é jurista. Não, eu concordo com você. É mais fácil, Carlos Sérgio? Eu concordo. E eu não entendo como que há essa crítica tão acirrada de que o Tiririca teve 2 milhões e elegeu 4, 5, 6 que não tiveram praticamente nenhum voto. Mas eles não se questionam que o Tiririca com 2 milhões e um outro deputado aqui no Maranhão foi eleito com 50 mil. E eles têm o mesmo voto lá na Câmara dos Deputados. É também legítimo isso? O Tiririca ser eleito com 2 milhões de votos ter a mesma importância dentro do parlamento de que alguém que foi eleito com 50 mil. Então o sentido da eleição proporcional é que os 2 milhões do Tiririca representam uma linha política, um tipo de pensamento e que, como ele não pode votar 5 vezes, ele acabou trazendo outros colegas que, em tese, devem representar lá no parlamento aquela mesma linha política definida através do voto dado ao Tiririca. Penso que o sistema proporcional, da forma que está, ele garante o direito de minoria, mesmo porque, eu já disse isso no outro dia num programa de rádio que o Etevaldo participou, que essa eleição que a população tanto deseja, os mais votados é que devem ser eleitos para o parlamento, ela não vai ser representativa. São Luís tem 600 e poucos mil eleitores, os 31 vereadores da capital, eles não tiveram um pouco mais de 100 mil votos. 100 mil votos. Então você tem 500 mil eleitores que não estão representados. Se fossem os mais votados que tivessem na Câmara Municipal de São Luís, ainda assim teríamos 120 mil votos. Então nós teríamos aí mais de 400 mil eleitores que votaram em alguém que não foi eleito. E essas pessoas não se sentiriam de forma nenhuma representadas com a eleição diferente dessa. E por falar nisso, então, assim, por que não se aprovou aí, se o caso especificamente, se está lá 5 mandatos na Câmara com o deputado federal, deve ter discutido lá uma dezena de tentativas de reforma, o que foi que houve com a eleição proporcional? Por que se deixou para 2020 e agora o que foi que aconteceu? Não tem federação partidária, o modelo não alterou, o que foi que houve? Olha, eu penso, se estiver errado, peço desculpas, que o interesse do atual Congresso é voltar. E a maneira mais tranquila de voltar é aumentar o volume de recursos que você pode dispor para enfrentar uma campanha eleitoral. Esse que foi o foco. Não teve outro tipo de foco. Quer dizer, Carlos César colocou brilhantemente. Vamos olhar a eleição alemã, a última eleição alemã. Todos os noticiários de televisão dizem assim, a Merkel vai fazer barba, cabelo e bigode. Eu digo, o partido nazista de direita fez 25% dos votos. Quer dizer, no parlamento. O Tiririca de lá ganhar, pode ter tido 2 milhões que representa esse tipo de pensamento, mas isso foi diluído entre outros deputados da mesma linha que querem ir de volta no parlamento alemão. É isso que Carlos César falou. É isso que está a lógica do sistema. Mas isso não é muito diluído assim hoje. A gente pode pegar partidos de esquerda, partidos de direita, de centro-direita. Isso não é muito diluído. Ideologicamente isso não é muito diluído, isso está muito
né, espalhado, necessariamente não é o que Tiririca representa, mas quem vem depois pode representar coisas, digamos... Pois é, então talvez nós devamos criar mecanismo de amarrar mais o eleito com o programa partidário. Com um programa partidário. Porque o que nós vemos hoje Você tem uma pessoa que é eleita por um partido de esquerda com uma agenda completamente liberal. Quer dizer, uma agenda completamente, né, o contrário, oposta àquilo que o partido programaticamente defende. Isso não é muito comum também na nossa... na cena nacional, local? É o que nós estamos vendo. Aí o Gastão sabe disso melhor do que eu, que esteve lá na Câmara do Deputado. E ele só mudou uma vez só de partido, Gastão? Só uma vez. Fui para o PSC e voltei para o PMDB. Eu costumo dizer que eu sou mais antigo no PMDB do que todos que estão no PMDB hoje. Talvez, mais até do que Remy. Mas eu queria trazer uma questão dentro disso que você colocou, Etevaldo. O que a última pesquisa do Datafolha de São Paulo do último fim de semana revela? Revela uma série de questões interessantes. A primeira dela, o novo capaz de mudar tudo e reconstruir tudo, tipo Macron, perde substância no Brasil na pesquisa, que é o Dória. Sou novo, sou anti-Lula, sou anti-isso, sou aquilo, trabalho de madrugada, uso internet, sou um empresário bem sucedido, caiu 9 pontos. E só 45% dos eleitores, 35% dos eleitores de São Paulo, que acabaram de eleger o Dória prefeito, votariam nele para presidente da República. Ou seja, votariam em quem? No Alckmin. O Alckmin ganha do Dória nessa pergunta quando é feita. Segundo, a direita, a elite brasileira, o negócio de direita e esquerda está um pouco complicado de se falar agora. A elite brasileira deu corda para Bolsonaro. Deu corda por quê? Para Bolsonaro ser uma ameaça ao pensamento do centro e o pensamento do centro virar Bolsonaro rapidamente. O que está acontecendo isso? O Bolsonaro é o segundo nas pesquisas, igual a Marina, que disputou 2 eleições presidenciais com um bom desempenho. Mas a gente já nota, e aquela coisa do Bolsonaro atirando nos Estados Unidos com um rifle, uma semana depois do massacre, mostra o tamanho da provocação que agora o público começa a olhar. Por quê? Bolsonaro já não interessa mais a elite brasileira. A partir de agora, Bolsonaro vai ser paulatinamente desmontado. Qual é a briga política? Vou esvaziar esse balãozinho que criaram aí. O balão vai ser esvaziado. Não interessa mais. Não cabe mais. Por quê? Porque eu penso que quem está no centro, que é uma maioria muito grande da população brasileira, vai ficar muito receptivo à voz da esquerda. Se ele é centro e não é Bolsonaro, ele é centro podendo ir para a esquerda, podendo ser atraído pelo discurso da esquerda, sabe? Dos pobres, dos Mas ele não miseráveis. pode ficar centro-centro? Ou não tem essa alternativa no Brasil? Porque você não tem no Brasil uma representação clara de centro. Aliás, todo mundo tem vergonha demais de dizer que é de centro. A de direita nego agora que está dizendo, né? Segundo lugar, qual é o protagonismo político que eu vejo hoje? Com quem o Congresso está se importando? Com o Judiciário. A briga do Congresso é com o Judiciário. Quer dizer, não é com o Executivo, é com o Judiciário. Carlos Sérgio, por aí? É, por aí, né? E agora, Gastão, só para não perder a oportunidade de falar um outro ponto importante da reforma eleitoral, que é a definição do limite de gasto. É a primeira vez que nós teremos, voltando ao assunto aqui, limite de gasto. O limite de gasto para cada cargo na eleição nacional. Governador, senador, deputado federal, estadual. O Gastão Vieira sempre fez campanhas baratas. Ele não teria problema. Então me responda rapidinho, vocês dois. Advogado, né, e Gastão 7 vezes deputado parlamentar. E não é seu caso, é uma provocação. Dá para fazer uma campanha estadual com R$1 milhão limite? Dá que sobra, desde que você tenha trabalho, desde que você apresente para a comunidade, não como um projeto meu, pessoal, meu pai vai amar se eu virar deputado, mas que você já tenha trabalhado por essa sociedade. A minha primeira eleição foi em 1986, a última que foi em 2010, que eu fui o deputado federal mais votado do Maranhão, eu ganhei com trabalho. Eu levava asfalto, levava hospital, ia lá no dia da inauguração. A população sabia que eu trabalhava e não precisava gastar dinheiro. Esse milhão aí. Não.
Mas desde que os outros também não gastem mais, né? Mas se os outros gastam mais... Como é que vão... se eu vou fazer uma campanha dentro das normas, e tem que haver um rigor nessa fiscalização, nesse acompanhamento. Por isso que eu digo. Se fosse 1 milhão para candidato a deputado, quem sabe eu teria coragem de me candidatar um dia também, né? Porque eu não tenho nem esse 1 milhão, mas acredito que com as doações dos amigos... Então a gente vai ao intervalo, na volta a gente discute esse 1 milhão que pode levar o Carlos Sérgio a deputado estadual federal na eleição de 2018, Gastão. E essa coligação. Até já. Então estamos de volta conversando com o ex-deputado, ex-ministro Gastão Vieira e o advogado Carlos Sérgio sobre a reforma política e eleições de 2018. Gastão, e o Carlos estava há pouco, antes de irmos ao intervalo, dá para ter controle desse limite que se estabeleceu de gasto eleitoral? Por exemplo, você ter deputado federal, Carlos, 2 milhões e meio federal, todo o país, 1 milhão no país inteiro, 1 milhão estadual. Dá para ter controle, de você fazer campanha nesse limite você não ter excessos e efetivamente, né, ser eleito aquele que vem discutindo ideia, proposta, enfim. Olha, tem gente que já teve uma vida de excesso e que agora quer ser deputado, né, estadual, federal, etc. O controle é possível? É possível. Você veja bem, a prestação de contas eleitoral, o prazo que o tribunal tem para examiná-las e aprová-las é ridículo. Ninguém examina nada. E aprova no pacote, porque examina do governador, do vice, do senador, do deputado federal e estadual. É impossível você detectar uma conta de campanha com irregularidade nesse prazo que você denuncia para o Tribunal Eleitoral e ele considera isso quando está julgando as contas. Primeiro o tribunal julga as contas, aprova e depois os fatos vão surgindo. E aí é um mecanismo de autodefesa. Não, mas o tribunal já aprovou, você quer desmoralizar o tribunal, dizer que ele não examinou com cuidado. Não examinou com cuidado mesmo. Esse já é uma dificuldade. Eu penso muito na transparência, sabe? Se Carlos Sérgio tiver uma doação no dia seguinte, na conta dele de campanha que está na internet, essa doação já tiver entrado e ela corresponder a um orçamento, ou seja, Carlos quer receber 100 mil reais teu para contratar carro de som, que eu acho que nem tem mais, contratar isso, contratar... Panfleto, não sei o quê, tal. Não terá carro de som circulando sozinho, só acompanhando as caminhadas, as passeadas. Então você casa a receita com a despesa. Por exemplo, se eu for pedir doação, eu estava falando da doação, eu estava morrendo de rir. Nesse clima que está aí, quem é que vai doar para alguém nessa eleição? Mas aí se você casa, eu quero fazer aqui uma vaquinha para adquirir um carro de som, etc., com as seguintes especificações e tal. Todo mundo vai lá, doa 10 reais, 20 reais e depois você fecha a prestação de conta. Então, poder fazer, podemos. Queremos fazer, acho difícil com essa cultura que está aí. Carlos. Pois há uma parcela muito grande de toda a sociedade, né? Eu nunca entendi bem essa, que eu chamo até de uma certa esquizofrenia. Eu elejo alguém, depois dele eleito, eu não me identifico mais com aquilo. Será que isso acontece só no Brasil? Por que isso acontece tanto aqui? De eu eleger alguém, de eu participar de uma campanha intensamente e no dia seguinte, após a posse, eu não me identificar mais com ele, eu passar a chamá-lo de ladrão, de corrupto, né? Porque é uma coisa muito ruim hoje, um cidadão, alguém que entra na política, o seu filho não pode ir mais para um colégio, que numa briga qualquer com os outros coleguinhas, a primeira palavra que eles vão dirigir ao seu filho é: teu pai é um corrupto. É um ladrão. É um ladrão. Então, o que está havendo na sociedade brasileira? Gastão, que foi deputado, como é que eu, como advogado, eu só me inquieto com isso, eu só trabalho todo dia com as leis eleitorais, vejo cada dia mais ações contra os políticos e é uma situação insuportável. O Gastão até me falando antes aqui, olha, tu vai ganhar dinheiro porque é muita demanda. As demandas já estão tão grandes que já está chegando no limite da capacidade de pagamento dos políticos. Então, se eles têm mais, para nós nem é mais interessante, porque eles não têm mais como pagar, né? Hoje a praxe de um ex-prefeito é ele responder 30 ações na justiça. Essa em média. Tem prefeito que responde a 70 ações.
20, 30 de natureza penal que podem colocá-lo na cadeia. Se eu tivesse uma ação penal contra mim, eu nem dormiria. O cidadão tem 30 ações contra ele. E dorme. E ronca. Mas não deveria, porque vai fazer campanha ano que vem. A situação é crítica, é grave, né? O país muito judicializado e a gente tem que pensar bem direitinho, porque nós criminalizamos toda a atividade política também. Eu lembro, eu era ministro do Turismo, em plena Copa do Mundo, né? Eu e o ministro Aldo éramos encarregados pela presidenta Dilma de administrar essa questão da Copa do Mundo, quando surgiram as primeiras greves de rua, São Paulo, Rio, greves violentas de toca-fogo, quebra-vidraça, etc. E aquilo pegou o governo com a calça na mão. Eu estava dentro do governo, posso dizer para vocês que o governo entrou em pânico, porque não conseguia identificar a causa daqueles protestos. Quer dizer, por que a sociedade brasileira tinha ido para a rua? Exatamente naquele momento próximo da Copa do Mundo. Isto é tão perplexo quanto hoje, que o presidente tem 13% de aceitação e ninguém toca bumbo em lugar nenhum, nem panela, parece que ninguém tem mais panela. Aí um cara, um cientista político, me encontrou no aeroporto e disse que ele tinha uma explicação para isso. Como nenhum governo tinha. Eu digo, passe lá no meu gabinete que eu vou lhe atender. Aí ele foi lá e disse, você sabe por que eu falei com o senhor? Porque o culpado é o turismo. Eu digo, peraí. O turismo que é culpado dessas manifestações de rua? Exatamente. Quantos bilhões de turistas brasileiros foram para o exterior antes do governo Lula? Eu sempre tive os dados na cabeça de 4 milhões. Quantos brasileiros estão indo para o exterior hoje? 8. Eles dobrou, não dobrou? Dobrou. Muito bem. Então, 4 milhões de brasileiros descobriram que em Buenos Aires o metrô funciona, que em Nova York o metrô funciona, que na França o trem funciona, que da Itália, com toda esculhambação, o transporte público funciona, e ele no Brasil não tem nada funcionando. O metrô está pela metade, a via expressa ninguém respeita, etc, etc, etc. Então foi esse choque que o cidadão brasileiro tomou. Ele viu que lá fora as coisas funcionavam e aqui não. E ele concluiu, não funciona porque estão roubando o dinheiro que deveria terminar o metrô, terminar a ferrovia, fazer uma ferrovia em boas condições, fazer isso, fazer aquilo. Esse pessoal reagiu e entrou num processo de descrédito extremamente grande. Mas é um descrédito que precisa ser examinado. Eu não tenho dúvida nenhuma, não estou torcendo por isso, mas não tenho dúvida, de que Temer vence a segunda denúncia e acaba o mandato dele. Mas esse descrédito, Gastão, por exemplo, ele não pode vir, como ele está vindo, numa proposição que a Raquel Dodge fez ao Supremo, que não vai ser visto para agora, né? Da possibilidade de ter candidatura avulsa no Brasil, quer dizer assim, ela desqualificando, tirando a possibilidade do partido político. Quer dizer, isso não está nesse contexto também de que eu posso ser o outside, ser um cara que depende do PT, PCdoB, PMDB, PSDB. Eu penso que isso aí que vai esfacelar o nosso sistema político. Né? Não haverá mais identidade alguma de centenas de candidatos avulsos, a dificuldade do eleitor compreender, identificar, diferenciar eles vai ser ainda maior. Eu penso, não vejo com bons olhos essa possibilidade de candidaturas avulsas. Eu vejo com óleo de estrábico essa situação, porque aí que vai dizer, esculhambar geral. Quer dizer, eu não preciso mais nem de um partido. Eu não sofro mais nem nenhuma consequência da infidelidade partidária. Eu concorro individualmente. Trump tentou fazer isso nos Estados Unidos durante todo o período que ele foi rejeitado pelo Partido Republicano. Mas ali é um pouco diferente. Trump está caindo no conceito dos americanos? Está. Mas entre os que votaram nele, que queriam o muro do México para expulsar imigrante, ele continua bem. Ou seja, para o eleitor, ele está falando que o eleitor dele quer ouvir. Tem liga, né? Tem liga, né? Exatamente, tem uma liga grande entre ele. Aqui no Brasil, eu acho que Michel leva isso até 2018, até porque a população quer isso. Ela não quer outra mexida, ela quer chegar em 2018 e escolher o candidato dela. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte... Mas ela escolhendo vai indo para onde? O que você acha, Gastão? Aí que eu te digo. Collor era um cara sem partido PRN. PRN não, era PRN? Era. Era PRN. Prona.
Disputou com quem? Com Brizola e com Lula. Do campo da esquerda, tinham 2 bons representantes. Lula, que nunca tinha ganho uma eleição, e Leonel Brizola. Quem era do campo do estabelecido, da sociedade, do Congresso? Ulisses. E mais quem? Não me lembro mais. Tinha Mário Covas, né? Tinha Aureliano pelo... Quem o povo escolheu com euforia, emoção, dedicação? Collor. Mas cabe hoje esse personagem, essa figura, dá para surgir, Carlos Sérgio? Eu acho que cabe. Não sei o que virá desse cenário de total esfacelamento das estruturas partidárias. Tem essa possibilidade de ter cabe. Um prefeito que é igual o Dória, assim, alguém não... O Dória eu não sei, mas porque São Paulo nunca é um bom exemplo, né? Então... Deu uma caída boa. E deu uma subida no bom moço, então do Alckmin. Então pode ser aquilo que, acho que está no jornal dessa semana, os chamados partidos nanicos, né, estão buscando personalidade de TV, rádio e TV. Então tem, por exemplo, o cara esqueci, presidente da República, do partido pequenininho. Ismael. Não sei se é o Ismael. Não, eu tenho um grande nome em São Paulo que vai ser puxador de voto. É um cara de televisão. Eu tenho um grande cara que tem um programa sábado numa outra TV, que quer ser presidente da República, quer dizer, pode... Você falou uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, que foi a questão da Procuradora-Geral da República levantar a questão das candidaturas avulsas no Supremo. Com que legitimidade ela traz isso para a discussão? Menos de um mês no Quer dizer, cargo, se os deputados acabaram de aprovar, por que o Ministério Público se arvora nesse poder? E eu me lembrei aqui que o Ministério Público impugnou candidatos que não tinham contas rejeitadas pelas câmaras municipais porque entendia que o Tribunal de Contas era a palavra final. E impugnou centenas, milhares de candidatos e centenas deles deixaram de ser eleitos por conta... E o Supremo vem depois e diz que não, que quem julga prefeito é a Câmara Municipal, porque assim diz a Constituição. Então, houve todo um prejuízo para centenas de candidatos e políticos em todo o país. O Ministério Público fez isso, não tem consequência nenhuma, fez, impugnou, né? Enquanto que a Constituição diz que a arguição ilegítima de inelegibilidade é até crime. É até crime. Você arguir a inelegibilidade de alguém por má fé. É até um crime, porque causa um dano ao processo democrático, ao processo eleitoral. O Ministério Público sempre fez isso com relação ao julgamento das contas dos prefeitos municipais. Agora está levantando essa questão das candidaturas avulsas. É capaz de ter vários candidatos avulsos aí registrados e ter os seus registros deferidos por juízes de primeira instância. E vão disputar e vão criar todo esse cenário. Vai para o Supremo, né? Essa questão vai para o STF, Tribunal Superior Eleitoral, né? Que vai... Exatamente, vai para o tribunal, pode ir até o Tribunal Superior, mas pode chegar no TSE após as eleições. Quer dizer, nós temos que ter limites, os políticos têm que ter limites, e eles já sofrem limites, inclusive temporais, porque eles têm mandatos pré-determinados, e o Ministério Público também tem que ter alguém que imponha limites. A gente está no finalzinho do programa, na reta final do programa. Duas questões super rápidas para vocês. A primeira é, a ficha limpa fez bem para a política? E a segunda, vocês estão aí, 1 minuto livres para considerações finais e colocar aquilo que a gente não colocou. A primeira questão fez bem para a política a ficha limpa? Eu lutei muito pelo 41A, né, combate à compra de voto. A discussão sobre a moralidade, sobre a vida pregressa dos candidatos é algo importante, sim. Né? Nós temos que ter alguns critérios ainda antes de se iniciar o processo eleitoral, sobre quem pode ou quem não pode. Mas eu penso que a lei da ficha limpa ela é muito exagerada, porque nós temos que respeitar também a nossa realidade, porque da forma que está se colocando, nós teremos todos os nossos políticos em breve inelegíveis. Então há um exagero também hoje. Inclusive, eu defendi o caso de uma servidora que foi demitida porque não teria comparecido ao trabalho durante 30 dias e que ficou inelegível. A lei da ficha limpa prevê que o servidor público que for demitido por algum motivo está inelegível. Um advogado que foi excluído da ordem dos advogados está inelegível. Então são situações que precisam ser aprimoradas. A inelegibilidade ela tem que ser uma exceção, não pode ser a regra. Eu não posso tornar todas as pessoas inelegíveis, porque isso também não é democrático.
político. Então, eu penso que tem que haver um aperfeiçoamento. O que o senhor acha da Concordo e assino embaixo com tudo que o doutor Carlos Sérgio está dizendo. O grande problema, às vezes, do Brasil é que a gente exagera. Por exemplo, ele coloca: fui deputado por 20 anos, ganhando sempre, e acabei a minha última eleição, eu fui o mais votado. Estou sem mandato. Portanto, não tenho acesso a benefício do governo federal, que é o que está correndo à vontade hoje, né? Não tenho um poder visível, só tenho a minha história política. Eu estou encontrando extremas dificuldades de me movimentar politicamente. Às vezes as pessoas perguntam: o senhor vai ser isso ou aquilo? Eu não sei, as regras que estão aí até desestimulam você, de certa forma, né? Eu, como disse, acredito em milagre. Eu acho que um milagre vai acontecer daqui para 2018. Não sei qual é o milagre, pelo amor de Deus, nada de qual é o santo. Qual é o santo, né? Mas eu estou encontrando dificuldade, porque essa é a realidade que Carlos Sérgio fala, cara. Você chega para pedir o voto, o apoio, o cara já diz: não, mas o senhor... E aí? Essa é a regra do jogo. Se você não quer... Esse aí que você quer dizer assim, custa tanto, é isso, né? Não, na verdade é. Ele diz isso claramente. É isso, claramente, né? Lembro que a procuradora eleitoral, que é a esposa do Ivo, ela fez... Carolina. A doutora Carolina, ela exigiu de mim comprovação de todos os meus comitês eleitorais que eu tinha alugado, que eu tinha despesa com água, que eu tinha despesa com luz, para justificar o recurso que eu tinha mandado para aquele município. Mas só. Ministro Gastão, muito obrigado. Carlos Sérgio, muito obrigado. Tá? Nosso bate-papo fica por aqui. Eu volto no próximo sábado, depois do programa Tudo de Bom. Um ótimo final de semana para você e até lá.